A nova comissão técnica colorada já está em Porto Alegre. Roger Machado chegou junto de Paulo Paixão e seus dois auxiliares, Guilherme Marques e Adailton Bolzan, e vão comandar o treinamento desta quinta-feira, que deverá acontecer no estádio Beira-Rio. O anúncio e a apresentação de Roger Machado acontecerão também nesta quinta-feira. O acerto, que foi selado com a direção do Internacional, culminou na saída de Roger do Hotel da Concentração do Juventude em Brasília e no pagamento da multa rescisória do treinador pelo Internacional, com um valor bem abaixo daquele que havia sido divulgado pela direção do Juventude. A gente fala também sobre as situações que Roger vai ter que encarar para enfrentar o Botafogo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Ener Valencia deve estar fora, assim como o zagueiro Vitão, mas Borré deverá ser uma novidade positiva para o elenco colorado. A gente fala também sobre o relato da direção de o porquê escolheu o Roger Machado, a chance de outras mudanças no departamento de futebol e o primeiro ato de mercado no elenco após a troca de comissão técnica. Um lateral que estava de saída do Beira-Rio não irá mais deixar o clube e deverá ser mais utilizado do que foi com o técnico Eduardo Cudê. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 18 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. O Inter já chegou em Porto Alegre. Depois de uma longa logística de retorno da Argentina, no decorrer desta quarta-feira, a delegação colorada chegou em Porto Alegre na noite. Todo mundo foi descansar, todo mundo foi para casa, alguns por parte da direção foram trabalhar, porque a quinta-feira ela será de muitos trabalhos e muitas novidades no ambiente colorado, tá? Antes disso, eu quero falar sobre o time do Inter e aquilo que se projeta para a reapresentação que vai acontecer nessa quinta-feira às 13h30 da tarde, já pensando no compromisso contra o Botafogo no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Ener Valencia teve divulgado pelo Internacional uma lesão muscular no quadril. E por ser uma lesão muscular, é algo que deve tirar Ener Valencia dos próximos jogos do Internacional. Não contem com Ener Valencia para a partida deste sábado contra o Botafogo, porque deve-se confirmar um diagnóstico que afasta o jogador desta partida, já que ele teve uma lesão muscular no quadril direito. Além disso, o Vitão também teve um problema muscular na partida contra o Rosário Central. E é outro que deverá ser desfalque pelo Brasileirão. Igor Gomes entra na equipe. O Wanderson deve voltar, já que ele teve apenas uma fadiga muscular e por isso não viajou para a Argentina. Mas a grande novidade que o novo técnico do Internacional vai ter neste fim de semana é Rafael Borré. Ele que voltou da Colômbia, não conseguiu chegar a tempo de se juntar à delegação na Argentina, mas já está em Porto Alegre e vai participar do treinamento desta quinta-feira, sendo uma peça importante do Inter nesse jogo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, com isso, todas essas situações são problemas de Roger Machado. O novo técnico do Internacional, e que inclusive eu mostrei na tarde desta quarta-feira, se despediu da delegação do Juventude em Brasília e pegou um voo para Porto Alegre. O Roger chegou na capital gaúcha também na noite dessa quarta-feira, porque ele teve que vir por Florianópolis, pegar um tempo de carro ainda até chegar na capital gaúcha. E Roger será anunciado nesta quinta-feira como novo técnico do Internacional. Vai assinar contrato com o Inter e aí será anunciado, provavelmente na manhã de quinta, o Roger já deverá ser oficializado como novo técnico do Inter, tá? E junto com ele chegam Paulo Paixão, Adailton Bolzan e Guilherme Marques. Paulo Paixão, preparador físico, Adailton Bolzan e Guilherme Marques, auxiliares técnicos da equipe do Juventude. E o Roger Machado dá o treino de quinta, dá o treino de sexta e viaja para o Rio de Janeiro, para já comandar a equipe no compromisso contra o Botafogo pelo Brasileirão. Nessa quarta-feira, eu ouvi um relato muito interessante
de uma pessoa da direção do Internacional sobre o porquê o Roger Machado. E se ela entende que o Roger Machado vai ser alguém que vai dar certo e por que vai dar certo, tá? O que me foi relatado é o seguinte: o Roger Machado tem um perfil ideal para o que o Inter precisa no momento, que é o perfil técnico ideal para o que o Inter precisa no momento, que é um técnico versátil, que pode jogar de diferentes maneiras, e um técnico que tem o perfil de gestão que o Inter precisa nesse momento. Um cara ponderado, um cara calmo, um cara que entende o lado do jogador e que vai conseguir extrair o melhor de cada um. E aí, me foi citado exatamente esta frase que eu vou dizer aqui. Não dava para trazer um técnico que não conhecesse o grupo. Era necessário ser um técnico da aldeia. Era necessário ser um técnico que entende o grupo e que não vai ter muitas condições de trabalho. Porque, vamos lá, o Inter vai treinar pouco, não tem CT e já precisa, em 3 dias, dar uma resposta contra o Rosário Central, valendo a temporada do Inter. Por isso, o nome perfeito é o Roger Machado, no entendimento da direção do Internacional. Na tarde desta quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal também falando sobre outras mudanças que podem acontecer no departamento de futebol. Abel Braga está sendo contatado pelo Inter e contratado pelo Inter. Não está fechado ainda, não está perto de estar fechado, mas se acredita no bastidor que é o nome que deve fechar. Existe um otimismo pelo Abel Braga. E a possibilidade de saída de Magrão. E aí eu relato uma conversa que eu tive com um dirigente que é contra a saída do Magrão e que me disse o seguinte: o Magrão é a próxima cabeça, porque o Kudê já foi e não negou que existe um ambiente de pressão em cima do Magrão. Se os resultados continuarem não vindo, a situação ela pode ficar sim mais propensa a uma saída deste dirigente, que é algo que vai ser visto nos próximos dias. Inclusive, nessa tarde, eu falei do distanciamento que existe do Magrão em relação às principais decisões do Internacional. E aí eu faço aqui uma correção. Eu disse que o Magrão não participou da demissão do Kudê, de fato não participou, ele era contra a demissão do Kudê, que o Magrão não participou da contratação do técnico, mas me foi passado que o Magrão foi quem conduziu a entrevista com o Roger Machado. Ele, junto de outros dirigentes, conduziram uma entrevista com o Roger Machado, um papo sobre futebol, sobre o que o Roger pensava, do elenco do Inter, das ideias, para ver se havia casamento. O Magrão esteve à frente desse processo, então sim, ele participou da contratação do Roger Machado. Por último, eu quero falar sobre o primeiro ato de elenco que o Inter está fazendo pós saída do técnico Eduardo Kudê e com a chegada de Roger Machado. Alexandro Bernabei não deixará o Internacional. Jogador que tem contrato de empréstimo até o final deste ano e que não foi usado pelo Kudê, ele foi escanteado pelo Kudê, estava sendo negociado com o Independiente de Avejaneda por empréstimo. E agora, a informação que vem através da direção do Independiente, que confirma isto, aponta que não há mais negócio entre Inter e Independiente. O Inter desistiu de emprestar, repassar o empréstimo de Bernabei para o Independiente. E isto, obviamente, porque o Inter entende, e isto foi conversado também com o Roger, que Bernabei deverá ter uma maior utilização a partir de agora no Internacional. Vai ser um lateral esquerdo que poderá ganhar espaço, ganhar oportunidades. E isso pode acontecer com o Roger Machado, que, repito, já está em Porto Alegre, comanda o treino desta quinta-feira e comanda o time na beira do gramado, lá no Rio de Janeiro. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds já deste final de semana, porque a gente tem, por exemplo, Flamengo e Criciúma. Odd do Flamengo 1.42, empate 4.5, Criciúma 7.5. No jogo do Inter, a odd do Inter tá pagando 5, o Inter não é nada favorito, e o Botafogo tá pagando 1.76, é o líder do campeonato. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!